Você sabe quanto você vai perder de patrimônio se você deixar os teus bens ir para inventário? Você já sabe quanto é que você vai perder? Qual é essa conta? Essa é a pergunta que se faz hoje e eu jogo ela para vocês, para que vocês possam fazer as continhas e depois me falar quanto vocês vão perder. Mas de antemão, eu já adianto para vocês que de 20 a 40% é o que vocês vão perder se vocês deixarem que os seus bens passem por inventário. Então, fica aí, guarda esses números e vem comigo. Vem comigo que eu vou te explicar tudo nessa live sobre planejamento patrimonial, o que você pode, o que você não pode fazer e como você pode utilizar essa técnica da holding familiar para poder livrar o seu patrimônio da pegada grande de impostos que o Estado, município e governo federal pode levar. Então, aqui, nós vamos falar um pouco disto para entender e para explicar para esse nosso público como é que você faz, como é que você protege o teu patrimônio de toda essa parafernália toda que é o inventário. Meu nome é Maurício Oliveira, eu sou contador, especialista em holding familiar, tenho 47 anos de profissão na contabilidade e uma boa parte desses anos voltado a atender também as famílias brasileiras. Ajudei muitos empresários a crescer, mas ao mesmo tempo que eles cresciam por falta de um planejamento patrimonial, muitos deles acabaram perdendo o seu patrimônio, acabaram dilapidando o seu patrimônio, não por falta de orientação, mas porque eles estavam à frente do seu patrimônio e eles achavam que deveria ser feito daquela forma e daquela maneira. Então, nós vimos e passamos por essa triste situação com alguns empresários. Muitos conseguiram se recuperar, muitos conseguiram ouvir aquilo que nós falávamos sobre proteger o patrimônio e hoje estão numa situação muito mais tranquila, muito mais confortável, vamos dizer assim. Mas o que acontece com o nossos bens quando precisamos passar por inventário? E eu vou deixar essa pergunta também para vocês, por quê? Porque a minha finalidade aqui hoje é não deixar que vocês passem por esse triste caminho que é o inventário, que vocês percam grande parte daquilo que vocês, ao longo de décadas, lutaram para construir, com suor, com lágrimas, com dificuldade. Então, não é justo que eu, com o conhecimento que eu tenho, deixe de ajudar aqueles que precisam de um entendimento, que precisam saber como fazer para que não perca essa quantia enorme de patrimônio. O que acontece normalmente? Muitos acham que não há necessidade de se fazer isso porque existem outros caminhos que podem sim transferir os bens para os filhos. E eu vou dizer para vocês que existe sim, realmente existe. Mas o que nós vamos buscar aqui é a eficiência. Todos os outros meios que se utiliza, na maioria das vezes, não são tão eficazes como você planejar como ficará o patrimônio da sua família.
Então vamos lá. O que a gente tem, né, que se preocupar? Luta, amealhou patrimônio e você vai deixar para quem? Você tem filhos? Você tem netos? Você tem parentes, né, que de repente você não é casado? A senhora não é casada, mas tem o seu patrimônio. E pode deixar para o sobrinho, pode deixar para um neto, pode deixar para um filho. Normalmente, o nosso patrimônio nós deixamos para aqueles que nos são caros, aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que estão conosco ao longo de nossa vida. Então, nós pegamos esse patrimônio e transferimos para essas pessoas que nós adoramos e que nós gostamos. Isso é o normal, isso é o que todas as pessoas pensam em fazer. Mas ainda existe algumas pessoas que não pensam dessa forma. Querem soluções diferentes e mirabolantes. Às vezes, muito do que se toma de decisão é em função de um conselho errado, em função de fazer algo muito rápido. Para quê? Para poder se livrar de algum problema, para poder ter alguma coisa mais ali na frente para poder fazer. E não é patrimônio, ele é algo que você tem que tratar com muito carinho. Por quê? Porque ele foi construído com suor e com muitas lágrimas. Não foi de uma hora para outra que você conseguiu esse seu patrimônio. Não foi de uma hora para outra que isso caiu no seu colo. E eu gostaria muito, já no início aqui, de perguntar para vocês: alguém de vocês recebeu herança? Caiu do céu? Alguém deu para vocês a herança? Responde aqui para mim, coloca aqui para mim no chat se vocês realmente fizeram isso, se vocês receberam desta forma. Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que muitos foram de uma forma dura para conseguir esse patrimônio. Então, se foi duro e se foi difícil, não dá para se dispor dele de qualquer forma. Não dá para jogar fora. Eu diria para vocês uma coisa muito interessante. E vocês vão entender metaforicamente o que eu quero dizer. Imagine você que o inventário ele é uma caixa preta. Que ali dentro tem de tudo. E a gente tem que desvendar aquilo que está ali dentro. O que é que tem dentro dessa caixa preta? Vocês já pararam para pensar? O que esconde por trás do inventário? Já pararam para pensar quem mais leva recursos quando se é feito um inventário? Eu diria para vocês que não somos nós que levamos. Pelo contrário, nós perdemos. Mas eu posso enumerar algumas pessoas que podem, sim, e vão estar ganhando com isso. Primeiro, o Estado. O Estado cobra ITCMD. E nós já vamos falar sobre esse imposto. Nós temos o cartório, que cobra as taxas e ele ganha. Nós temos também, além do ITCMD, além do cartório, nós temos uma outra sigla chamada ITBI. Esse ITBI também vai para a prefeitura, para o município. Então, o que acaba acontecendo? Só aí eu já coloquei 3 impostos que vão. E não podemos esquecer, é lógico, dos nossos colegas advogados
que lutam para que tudo corra bem, para que não aconteça, né, desse processo aí ser muito longo. Então, dentro do inventário, nós temos aí, como já foi dito, o advogado, porque precisa, na maioria dos casos, nós temos taxas que é o ITCMD, nós temos o ITBI, nós temos o cartório, todas essas pessoas ganham. E quem perde? Você. Por que você perde? Porque muitas das vezes você não se atentou a isso. Muitas das vezes você não observou o que muitos haviam falado. Mas também eu também não quero aqui colocar tudo nas costas de vocês, não. Vamos, como diz, ser um pouco mais amorosos, né? Vamos colocar assim. Olha, o que acaba acontecendo? Você tinha ciência e consciência disso? Muitos daqui não passaram por inventário. Muitos daqui não fizeram um inventário ainda. Então não sabe qual que é a dor do inventário. Não sabe quanto se gasta. Ah, mas muitos aqui vão dizer, não, eu fiz sim. Eu fiz o inventário da minha tia, eu acompanhei. Eu fiz o inventário ali eu acompanhei o inventário de um amigo, ele comentou comigo que ele gastou e tudo mais. Mas não chegou até você. Ele sofreu, você não. A dor foi dele, não foi sua. Então, o que eu digo aqui para vocês? É importante vocês terem ciência e consciência de que o inventário é algo muito danoso. Do ponto de vista financeiro, é cruel. Mas e do ponto de vista sentimental? Do ponto de vista do sentimento que a gente pode estar emanando, porque pode ser sentimento de amor, a família é muito unida, a família é uma família muito coesa, e nessa hora todos trabalham em pró para que tudo corra de acordo. Mas nós também temos os desgastes, a separação da família, porque aonde há dinheiro, aonde há bens, ali pode pairar a briga, a discórdia, ali vai separar os irmãos, vai separar os filhos, enfim, vai separar a família, porque tem parente que vai participar, que pode participar, dependendo da forma que está feito. Então, nós temos ali, dentro do inventário, uma coisa muito cruel, que, além de consumir boa parte do nosso patrimônio, o inventário traz a desagregação familiar. Vamos pensar que o inventário, se ele vai para o lado judicial, ele pode levar de 5, 10, 15 anos para ser resolvido. E dentro desse tempo todo, o que acontece? O patrimônio está parado, a manutenção precisa ser feita, o dinheiro está travado. Se for uma empresa, se não teve uma governança, essa empresa pode quebrar, ela pode parar. Na maioria das vezes, e nós estamos falando de pessoas com um patrimônio um pouco menor, não é um patrimônio muito grande, porque quem tem um patrimônio um pouco mais aviltado, ele pode sim ter um planejamento diferente. Mas na maioria das vezes, não. Então, o transtorno que isso traz para a família é uma coisa extremamente grande. E qual que é o motivo dessa live? É exatamente preparar vocês e mostrar para vocês o que se pode fazer, de que forma pode se fazer, para que isso não chegue até vocês.
Quando eu falei de TCMD, imagine o seguinte, que é imposto de transmissão de causa-morte e doação. Hoje, em São Paulo, o ITCMD está na faixa de 4%. Rio de Janeiro está de 5% a 8%. No Amazonas está em 2%. Mas, com a reforma tributária, isso já mudou. Por quê? O ITCMD ele pode chegar até 8%. E se ele pode chegar até 8%, a legislação já diz que ele vai ser de forma escalonada. Ou seja, ele vai crescendo. E cada estado vai chegar nos 8% da maneira que lhe for mais conveniente. Mas 8%? Sim, 8%. Nós estamos falando o quê? Nesse ano, porque o ano que vem pode chegar a 20%. E uma coisa muito interessante, né? Que é o seguinte, quem que vai realmente legislar sobre esse ITCMD? Quem? Na maioria das vezes, né? Com totalidade, nem vou dizer a maioria, a totalidade. O ITCMD, por ser um imposto estadual, ele vai ser votado pelos senadores, que representa os estados dentro do Congresso. Com a sanha de dinheiro que os estados estão precisando, vocês acham que esse imposto não vai subir? Na minha colocação, ele vai subir. E quem não tiver em condições vai ter problema. Por quê? Porque nós vamos dar um salto de 12 pontos percentuais. Então, isso vai doer um pouco mais no nosso bolso. Além disso, como eu disse, nós temos o ITBI. E o ITBI, ele também pega no bolso, porque quanto maior é o teu patrimônio, toda vez que você transfere um bem imóvel para outra pessoa, você paga. É obrigado a ser feito essa transferência e nós temos essa taxa. Então, o que vai acontecer? Nós temos esse imposto. O que vai acontecer? Todos que têm patrimônio vão sentir no bolso. E quando, pessoal, eu falo patrimônio, eu não estou falando de milhões, não. Você que tem um apartamento, que está lutando para pagar, você tem bens. Você que tem um veículo, você que tem ali uma poupança, você que lutou, e é o sonho de todo brasileiro, de todo mundo, eu quero ter uma casa na cidade, mas se eu puder ter uma casa na praia ou no campo, para mim vai ser a coisa maravilhosa. Vai pagar imposto. Naquelas férias que você está tirando, você já tem que pensar que o imposto vai vir. Então, o que eu digo para vocês? Olha, é muito difícil, é muito imposto. E isso tem que ser minimizado. Tem que ser trabalhado de uma forma diferente. Por quê? Porque senão isso vai atrapalhar todo o caminhar e todo o planejamento que a gente pode fazer. Agora, se você não se preocupa com o futuro da sua família, aí é outra coisa. Mas eu quero acreditar que você se preocupa com o futuro da sua família, sim. E é uma coisa natural, é uma coisa que realmente temos que se preocupar. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu disse há alguns minutos atrás, que muitos acham outras soluções para, sim, evitar o inventário. E aí vem a ideia, eu vou fazer uma doação com usufruto. Isso é uma beleza porque eu não tenho inventário. Realmente, se você doou, você não tem inventário. Você
supostamente, eliminou o problema. Meu amigo, você eliminou um problema. Mas em contrapartida, e aí eu vou falar como um contador, para cada débito existe um crédito de igual valor, um ou mais créditos de igual valor. Eu digo o seguinte: você eliminou um, mas em contrapartida você arrumou outros. E eu vou elucidar e vou dizer para você. Imagine o seguinte: você doou a sua casa para o teu filho ou para a tua filha e ficou feliz. E ela ou ele disse: papai é muito bom, já passou para mim esse imóvel, que coisa boa. Ah, mas eu passei, meu filho, mas eu tenho uso e fruto, hein? Não vai esquecer disso. Ok, uso e fruto. Ele está solteiro, ela também está solteira. E aí? Aí surge uma oportunidade e que você não quer perder essa oportunidade. E aí você fala com seu filho ou com a sua filha: olha, o papai vai precisar vender, você assina para o papai vender? E ela vai dizer, e ele vai dizer: não tem problema, pai, o imóvel é seu, eu tenho ciência disso. Ela vai dizer a mesma coisa. Porém, nós temos o que nós chamamos, né, de agregados, se vocês me permitem chamar assim. O que é o agregado? É a nora, é o genro, que estão ali, e que eles não são pessoas do teu sangue. Se eles não são pessoas do teu sangue, você não sabe o que vai na cabeça dele, o que vai na cabeça dela. Ela pode assinar, como pode não assinar. E aí, se ela não assina, ela arruma um problema contigo e arruma um problema, possivelmente, com o marido. Se é ao contrário, o filho fica de bem contigo, mas a nora fica de bico com ele, porque ela não quer assinar. Então, o que acontece? Você achou que estava fazendo algo bom e você passou para o teu filho antecipadamente, com usos e frutos seus, mas você arrumou outro problema. Porque quando você fez esse ato, você perdeu o direito sobre os seus bens. Você já não é mais dono. Dono é aquele que recebeu. Então, não é desta forma que é mais viável para você passar o patrimônio para o seu filho, para a sua filha. Não é a melhor coisa. E aí, nós temos outro artifício, né? Que é o quê? Não, então se eu não posso fazer doação, eu vou fazer um testamento. Exatamente, o testamento. Você também transfere a propriedade do bem para os seus filhos. Lembrando sempre que doação e testamento, os dois têm ITCMD, da mesma forma. Tá? Então, o que acontece? Você vai pagar um valor alto para alguma coisa que não vai resolver o teu problema. Não vai. Porque você faz o testamento. É lindo e maravilhoso, por quê? Porque você é a pessoa que está dizendo como que vai ficar, e você faz o testamento. E todo mundo naquele momento acata. Por quê? Porque o pai, ele fez, ele determinou. E depois? Depois existe o quê? Uma briga entre os filhos, porque nem sempre se consegue dividir equalitariamente os bens. Não dá para cortar o carro, não dá para um ficar num quarto e o outro no outro, no caso de imóvel. Ah, não, eu vou
Passa esse para o fulano e aquele para a Bertana. São valores diferentes. E tem pessoas que brigam por R$ 1, que dirá por alguns milhares. Então, também, dentro disso, não é uma das melhores coisas a se fazer. Doação, você fazer, né, o testamento, não é uma boa coisa. Mas tem uma terceira situação que é o seguinte, e que muitos fazem, né? Mas que, ao meu ver, também não é uma boa situação, não é uma boa solução para isso, que é o quê? Eu vou fazer um seguro de vida. Pronto, pronto, resolvi o problema, está resolvido. Fiz o seguro de vida, os meus filhos vão receber e está tudo certo. Sim, está tudo certo. Lógico. Ele recebe e paga para o governo. Lindo! Que solução linda! Ele recebe e aí ele faz o inventário. E quando ele faz o inventário, o governo leva todo o seu dinheiro. Tudo aquilo que você demorou anos cultivando, fazendo, o governo vem e pega. Então, o seguro não é uma boa solução quando você está pensando dessa forma. Vamos deixar bem claro. Olha, eu já fiz o meu planejamento, já está tudo certo, eu tenho seguro. Ótimo, é dinheiro em caixa. Por quê? Porque quando acontecer alguma coisa, esse dinheiro vem para os teus filhos. E eles não vão ter que abrir mão deles com outras coisas. Então vamos pensar o seguinte, eu já falei para vocês 3 soluções que são, ao meu ver, 3 coisas que são ineficazes do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro. Como eu disse, nós trabalhamos com contabilidade, planejamento patrimonial da família, e o que acontece? Nós vemos o quê? Nós vemos a parte tributária também. Outra coisa que a gente coloca para vocês é o seguinte: tem muitas pessoas que vivem de renda de aluguel. Hoje mudou. Depois da reforma tributária, as coisas mudaram. Por que mudaram? Mudaram porque nós temos a questão da alta renda. O que é alta renda? Acima de R$ 600 mil, você já é uma alta renda. Se você tem mais de 3 imóveis e recebe mais de R$ 240 mil anuais em aluguéis, você já vai ter problema, você vai ser tributado. E vai ser tributado muito, além dos 27,5%, porque hoje nós vamos somar, por caso de altas rendas, não é só o aluguel, mas são todas as receitas que você recebe que vão fazer parte desse pacote, e dentro deste pacote nós vamos ver se você tem que pagar mais ou menos impostos. Normalmente, a gente, paga mais. É muito difícil o governo te dar alguma coisa. Então, a gente vai pagar, possivelmente, alguma coisa a mais. Outra coisa muito importante, que a gente traz aqui, que é para as pessoas tomarem, atenção e prestarem atenção, é o seguinte: até o ano passado, 31 de dezembro de 2025, não se pagava imposto de renda sobre lucros e dividendos. Não havia essa tributação porque se chegou à conclusão, em 1996, que o dividendos ele já tinha sido tributado na pessoa jurídica, consequentemente, quando vinha para a pessoa física, ele não deveria ser tributado, era isento. Agora, o que eles estão fazendo? Quem tinha resultado até o ano passado
vai fazer a distribuição aí por até 2028. Mas quem não tinha resultado nas suas empresas, estamos falando da pessoa jurídica, e vocês vão entender onde eu vou chegar, o que acaba acontecendo? A pessoa passou a ter ou a ser tributado no imposto de renda daquilo que é acima de 50 mil no mês. Isso é uma coisa que vai afetar muito as pessoas. Mas, Maurício, por que você está falando disso se nós estamos sempre aqui na tônica da pessoa física? Sim, porque o que acaba acontecendo? Você vai ter que planejar toda a sua estrutura organizacional e patrimonial para você não perder dinheiro para o governo. E isso também impacta no seu bolso, de uma maneira ou de outra. Mas isso é uma coisa, como dizem muitos, né? Isso é uma coisa para se pensar. Não é para colocar atrás das costas. É para se pensar. Por quê? E eu vou voltar numa temática e numa colocação que eu peço até para a nossa audiência entenda o que eu vou colocar. Existe uma parcela da população que eu chamo com todo respeito, e vocês vão me entender por quê. Eu chamo de ignorantes. Mas ignorantes em que sentido? No sentido de que eles não têm e não estão participando dessa live aqui para saber o que precisam ser feito. O que precisa ser feito para que ele não perca o patrimônio dele. Então, ele é ignorante nesse aspecto. Pode ser um ótimo empresário, pode ter um ótimo patrimônio, mas se ele não ouviu falar de planejamento patrimonial da família, e se ele ainda não pensou nisso, neste assunto, neste aspecto, ele é ignorante. Porque ele desconhece o assunto. Tá? Vamos deixar bem claro. Não quero aqui ofender ninguém, mas ele desconhece o assunto. E se ele desconhece o assunto, passa a ser ignorante realmente. O que nós fazemos então? Vamos ter que alertar essa pessoa. Se ele é ignorante e quer continuar sem o conhecimento, nós não podemos mudar muito. Mas também nós temos uma outra parcela da população, que é aquela parcela que diz o seguinte: tudo bem, eu sei o que é, eu já tenho consciência, mas eu vou pensar depois. Não vou pensar agora não, porque agora é outra coisa que eu tenho na cabeça. Então eu vou pensar depois. E ele vai pensar depois. Então esse é o procrastinador. E nós temos também a pessoa que é o resolvedor, que ele viu o problema, conheceu o problema e já corre para resolver. E eu pergunto a vocês, o que vocês são? Procrastinadores ou vocês são resolvedores? Por quê? Porque essa palestra, ela é para você que é resolvedor. Para você que está tendo ciência do problema que está nas tuas mãos e que você precisa solucionar. Porque aquele que não tem ciência, até ele conseguir entender o que é, demora-se um pouco. Então, não é para ele agora essa nossa conversa. Mas, para aqueles que já têm ciência do problema e quer procrastinar o problema, também não é para eles, porque não chegou o momento ainda. Mas para você que está pronto, para você que é resolvedor, é com você que eu quero falar. É com você que precisa resolver esse problema, e eu vou colocar assim, essa batata quente que está na sua mão, você precisa resolver, não pode ficar sentado em cima dela. Bom, dito isso, eu digo para vocês o seguinte, o que os bilionários fazem?
E eu vou contar uma história para vocês que eu acho que vocês vão entender bem e vamos colocar de uma forma bem tranquila para vocês que vocês vão entender. Eu vou mostrar um slide para vocês e vocês, né, vou passar alguns slides e vocês vão entender o que que é. O que que acontece? Ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social se você não souber do que eu tenho para te mostrar aqui hoje. E realmente eu mostrei para vocês uma série de coisas que vocês foram ao longo desses minutos absorvendo. Então, você sabe realmente que o seu filho pode ser rebaixado de classe social. Não há sombra de dúvida. Agora, o que acaba acontecendo? Eu vou contar para vocês, bem rápido, a história do Júlio, da Rosane e do Rafael. O Rafael chegou no nosso escritório e precisava realmente fazer um inventário, porque a mãe já havia falecido e o pai estava ali e o pai também acabou falecendo e o Rafael chegou para nós e disse que precisava fazer um inventário. Chegou muito triste, como sempre, e fomos conversar sobre o que ele precisava e ele nos disse o seguinte: olha, eu tenho que fazer um inventário, eu só tenho esse imóvel aqui, que é herança de família, e eu preciso resolver esse problema. Você não tem mais nenhum outro imóvel, nenhum outro bem? Não, não, não. Eu só tenho esse que o meu pai comprou há um tempo atrás, né, junto com a minha mãe, e até a minha mãe já havia dito que isso seria realmente para mim, e agora chegou a hora de eu resolver esse inventário. Mas, Maurício, eu vou ser muito sincero com você, eu estou preocupado porque eu não quero perder esse imóvel. Bom, o Rafael não tinha outro recurso senão aquele imóvel. E eu intimamente pensei, ele perdeu esse imóvel. Porque se ele não tem recurso, e normalmente é o que acontece com as pessoas, não tem recurso, acaba tendo que se desfazer de um bem. Mas, vamos lá. Para vocês entenderem o problema do inventário. O imóvel do Rafael, adquirido há 20 anos atrás, por R$250 mil. Hoje o imóvel do Rafael vale R$1.150.000. É um bom dinheiro, Valorizou bem. Uma coisa que é muito difícil e realmente me causa dor é o seguinte: no imposto de renda, nós não podemos atualizar esse valor do imóvel, a não ser através de benfeitorias que se faz no imóvel. Mas se vocês verificarem, a diferença é muito grande do valor original que o pai pagou para o valor hoje. Bom, vamos fazer as contas. O Rafael tem 7% de impostos, ITCMD. De honorários, mais 7%, 80.500 nos dois, né? 80.500 de imposto e 80.500 de honorários. O cartório vai cobrar dele 5.000. Ele vai gastar 3.000 de certidões. E o registro de imóveis vai levar mais 7.000. Em suma, o Rafael, ele vai ter que desembolsar R$176 mil para poder fazer esse inventário. Coisa que o Rafael já me confidenciou que ele não tem recurso para isso. Então, o que acontece? Qual que é a solução que foi colocada para o Rafael? Rafael, você vai ter que vender o imóvel. E, normalmente, quando você vende um imóvel que está dentro de um inventário, você perde 20% em média do valor do imóvel. Então, o imóvel do Rafael, que era R$1.150.000, ele vai ser vendido por 920 mil. Uma coisa que precisa levar em consideração também é o seguinte: a diferença positiva entre o valor da venda e o valor de custo do imóvel, o que nós chamamos de ganho de capital, o governo também pega 15%.
Então, o Rafael já vai perder mais 15% nessa brincadeira. Então, retomando as contas que nós estávamos fazendo, de imposto 80.500, de cartório 80, de honorários 80.500 também, cartório 5.000, 3.000 de certidões, registro de imóvel 7.000, e ganho de capital ele paga mais R$ 100.500, ou seja, R$ 276.000 é o que vai custar para o Rafael. Se comparado com as vendas do Rafael, quando ele vendeu o apartamento por 920 mil, o Rafael, no final das contas, ficou com R$ 643.000, ou seja, 44% ele perdeu, foi embora. E aí o que acontece? Quando eu falei para vocês que vocês poderiam perder até 40% do patrimônio de vocês, não estava brincando, é isso que acontece. Agora, o que a gente sempre fala e que a gente tem por norma e por regra, quem tem filhos e bens, quando não está mais aqui, os filhos precisam fazer o inventário, ok? Isso é o que todo mundo vai passar, desde que os pais tenham bens. A boa notícia que eu tenho para vocês é o seguinte, que tem como evitar que os seus filhos sejam enquadrados nessa regra, e é exatamente o planejamento patrimonial. Ô, Maurício, mas tem mesmo? Tem, e eu vou explicar para vocês. Tem como evitar o inventário? Tem. Como faz isso? Realizando uma mudança de paradigma na sua vida. E qual mudança é essa? É uma coisa muito simples, mas que ninguém ainda tinha se debruçado em cima para poder ver. A mudança é simples. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Mas, Maurício, não tem sentido. Tem. Por quê? Porque nós não somos eternos. O CPF nosso, ele tem prazo de validade. Mas o CNPJ não tem. Essa é a diferença. Então, como é que se faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Ora, mas a empresa não faz nada? Não. Essa empresa não vai fazer nada. Vocês podem ver aqui que eu chamo ela de cofre, tá? Ela é o cofre. Por que que ela é o cofre? Porque ela realmente não faz nada. Ela é uma empresa que vai ficar ali. Aonde nós vamos pegar o seu bem e vamos colocar ali dentro. Mas vai funcionar, Maurício? Vai. Por quê? Porque essa empresa que não faz nada, ela, pelo fato de não fazer nada, ela não tem risco. Ela não tem risco de ação trabalhista, ela não tem risco de impostos, ela não tem nenhum risco, porque ela não opera. O governo não vai vir atrás de nada. Então, o que acaba acontecendo é uma forma que nós temos de proteger o seu patrimônio. Ok? Outra coisa muito importante é que nós, quando assim fazemos, nós criamos, de certa forma, uma barreira. O pai está aqui, os filhos estão para cá. Eles ainda não estão ligados no que a gente chama de sistema. Certo? Então, se eles não estão ligados no sistema, não tem problema nenhum. As coisas vão caminhar de uma maneira bem perfeita. Agora, o que que acontece? Vamos fazer uma comparação para vocês entenderem. Lá no inventário, a gente tinha dito que o custo total do Rafael seria de R$ 276.500. Nesse sistema que eu estou apresentando para vocês, que é um planejamento patrimonial da família, nós estamos falando que o gasto vai ser de R$ 38.000. Mas como isso mudou, Maurício? Mudou porque existe um planejamento em cima de tudo aquilo que foi apresentado para que não pudesse
surtir efeito. A diferença financeira é R$ 238.500, uma economia de 86%. Principal diferença, perda patrimonial zero. O sistema cabe do seu bolso. Ou seja, você não perdeu patrimônio. Você não foi procrastinador. Você foi um resolvedor. E o resolvedor, vamos dizer assim, ele teve esse benefício de não ter que perder os bens. E o sistema? Hold familiar. Hold familiar, simples assim. Agora, o que eu trago para vocês é o seguinte: os grandes bilionários, as pessoas que realmente têm dinheiro, vocês nunca ouviram falar de inventário. Norberto Odebrecht, da construtora Odebrecht, 14 bilhões de reais em patrimônio. Se ele tivesse que fazer o inventário, o imposto seria de 1 bilhão 120 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E ele agiu antecipadamente e utilizou do planejamento patrimonial para poder planejar como seria o futuro dos seus filhos, das suas empresas, onde não houve briga, onde não houve conflito, onde não houve nada. Esse aqui é Antônio Hermílio de Moraes, dono das indústrias, Sociedade Anônima das Indústrias Votorantim, Grupo Votorantim. 15 bilhões e meio de patrimônio. Se tivesse que fazer um inventário, seria de 1 bilhão 240 milhões. Não precisou. Ele usou o planejamento também. Roberto Marinho, que todo mundo conhece, do Grupo Globo, 30 bilhões de patrimônio. Alguém ouviu alguma coisa sobre briga, sobre confusão na família Marinho? Não. Se ele tivesse que fazer um inventário, teria um imposto de 2 bilhões e 400 milhões, algo que, com certeza, estaria dificultando a vida financeira do Grupo Globo. Nós temos outras pessoas, por exemplo, o Roberto Civita, que é do Grupo Abril, Moisés Safra, que é do Banco Safra, Samuel Klein, das Casas Bahia, Edmundo Safra, do Banco Safra, este aqui é Dirce Navarro de Camargo, também. Então, o que acaba acontecendo? Todas essas pessoas foram pessoas que fizeram planejamento, que fizeram aquilo que eu estou aqui apresentando para vocês, de uma forma lícita, de uma forma correta, de uma forma onde não tem meio caminho. É o que a lei nos permite, é o que a lei nos deixa fazer. Então, se é assim, o porquê que nós vamos fazer de forma diferente? José de Alencar, da Coteminas. Esse é o outro bilionário também que não precisou fazer inventário. Então, o que nós temos? O que fazer diante do risco do imposto sobre a herança aumentar ou da certeza de que esse imposto vai aumentar? O que nós podemos fazer? Essa é a pergunta que eu também jogo para vocês. Como eu disse para vocês, a competência do aumento do ITCMD está nas mãos do Senado. E o Senado, com certeza, vai legislar a favor do Estado e, consequentemente, nós vamos ter essa majoração do ITCMD. Outra coisa que a gente está falando é o seguinte: o CONFAZ, que é o órgão, que é a confederação do órgão fazendário, ele entende que o correto seria mudar de 8 para 20, que foi aquilo que eu falei para vocês, uma mudança de 8 para 20. E isso deve começar agora, provavelmente, em 2027. Então, o que acontece? Não dá para ficar esperando. Nós temos um projeto de resolução do Senado, né, que foi também uma coisa que eu comentei com vocês. Quem aprova?
E aprova como? Maioria simples. Dos 81 senadores, precisa 41 presente, mais 21 votos. Ou seja, possivelmente vai passar. Possivelmente. O primeiro argumento que é fácil. O Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. E isso foi uma conversa e uma fala do nosso ministro lá da Economia, o Haddad, que disse que o Brasil é o país que tributa menos, tributa menos herança no mundo. E aí, quando ele fala isso, ele traz alguns demonstrativos. Na França é 60% sobre a herança, no Japão 55%, na Alemanha 20%, na Suíça 50%, na Inglaterra 40%, nos Estados Unidos 40%, no Chile 25% e no Brasil, ainda hoje, é 8%. Outra pergunta que eu faço a vocês. Vocês acham que vai subir esse imposto sobre a herança aqui no Brasil? Alguém tem dúvida de que isso vai subir? Se tiver, me fala. Segundo argumento fácil, o imposto sobre herança é um tributo que penaliza só os mais aquinhoados. Não é. Não é. Por quê? Porque todo mundo paga. A diferença que eu vejo é o seguinte, que os mais aquinhoados, eles têm mecanismos de trabalhar e fazer planejamento para que isso não aconteça. Os menos aquinhoados vão passar pelo inventário se não tomarem cuidado. Mas eu quero acreditar que a partir dessa nossa conversa, dessa live, vocês já estão tomando, né, um posicionamento. E eu gostaria até que vocês colocassem aqui para nós, né? Olha, realmente nós vamos mudar, nós vamos fazer com um planejamento patrimonial da nossa família, porque nós não queremos perder esses 40% que você está falando, Maurício. E aqui eu digo que é o seguinte, não é só isso. A proposta do senador Cid Gomes, que é a PEC 96 de 2015, também já está pegando aí algumas coisas. Quando isso deve acontecer? Isso vai acontecer em breve. Nós estamos agora em agosto de 2026. E vocês acham que isso não vai acontecer? Lógico que vai, pessoal. Isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. O que eu falo para vocês é o seguinte, e aí coloco para vocês. Agora é hora realmente de vocês pensarem no que vocês querem fazer. E quando vocês pensam no que quer fazer, existem alguns caminhos que precisam ser feitos. Porque, muitas das vezes, o nosso patrimônio ele ainda não está preparado para ir para o inventário. Ou ele não está preparado ainda para poder ter um planejamento. E como é que nós resolvemos isso? E eu digo para vocês, nós temos uma seção de viabilidade que nada mais é que o quê? Um diagnóstico detalhado dos seus bens, onde nós analisamos a estrutura patrimonial que você tem, a forma com que ela está, ouvimos o que você quer fazer com esse patrimônio, qual é a forma que você quer dispor dele, e nessa análise de viabilidade, nós conseguimos entender a sua família, o seu desejo, como você quer, e em cima disso desenhar exatamente a forma que tem que ser, a forma que é mais viável para você. Existem algumas maneiras de se fazer isso, e nós vamos buscar a melhor maneira para vocês fazerem isso, a melhor maneira da forma mais econômica, vamos colocar assim, para que vocês possam realizar esse planejamento patrimonial e vocês terem a garantia de que o patrimônio de vocês vão estar blindados. O patrimônio de vocês vão estar resguardados para as gerações futuras. Em algumas palestras minhas, algumas pessoas já ouviram eu falar de legado. E o que é legado? Nada mais do que aquilo que você amealhou e você está deixando para os seus filhos. Então, quem
acha que é o resolvedor e que já se intitulou como resolvedor e quer fazer essa sessão de viabilidade, é só clicar no link que está na nossa bio e falar que você quer a sessão de viabilidade, que um dos meus auxiliares com certeza entrará em contato com vocês para agendar essa sessão de viabilidade, para poder estruturar e analisar da melhor maneira a forma com que o seu patrimônio tem que estar preparado. Não vamos deixar para depois, porque nós estamos já quase no final do ano e nós temos que correr para que você não perca, não só 40, porque nós estamos falando 40 agora, mas depois, quando esse percentual aumentar, nós vamos perder um pouco mais de 40. Então, o que eu digo para vocês? Reflita, pensem. Por quê? Porque sim, clicando no botão, vocês vão ser direcionados para uma área restrita, onde ali vocês poderão fazer a compra da viabilidade de vocês, né? E nós estaremos aí junto com vocês, analisando, fazendo todo esse trabalho para poder levar a vocês uma tranquilidade com relação a proteger o legado que você construiu ao longo de toda a sua vida. Então, eu digo o seguinte: você que é um resolvedor, tomou conhecimento do problema, está com a batata quente na mão, então agora é hora de você decidir. O que você faz? Você espera acontecer ou você já dá um passo adiante e já começa a resolver esse imbróglio que está na sua mão? E é uma coisa que realmente precisa ser feito. Então, existem maneiras e maneiras de se fazer isso de forma muito tranquila, e eu entendo que você que é realmente o resolvedor, que é o patriarca, que é a matriarca, você que tem a decisão, você não vai querer deixar o seu patrimônio para o governo. Isso eu tenho certeza. Porque muitos reclamam de pagar imposto de renda. Que dirá, então, você perder essa fortuna para o governo? Uma coisa muito interessante, né, que eu preciso também partilhar com vocês é o seguinte: o governo, há alguns anos, ele veio trabalhando de uma maneira bastante tranquila e mudou ali, para quem faz declaração de imposto de renda, ele mudou o quê? Ele mudou a forma com que você declara os seus bens. Ali ele começou a colocar o número do IPTU, que é o número do contribuinte, ele começou a pedir que você colocasse qual que é o cartório, qual que é o número de registro. Em suma, o governo trabalhou de uma forma que hoje nós temos uma coisa chamada CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. E esse cadastro imobiliário brasileiro, ele consegue rastrear tudo o que está no seu CPF com relação a imóveis. E eu vou dizer uma coisa para vocês tomarem ciência. Imagine que você tenha um imóvel em São Paulo, e vamos colocar ali que você tem um imóvel em Santana, uma região boa ali, região, né, norte de São Paulo. E você também tem um apartamento também na região norte de São Paulo, mais ali para o lado da Casa Verde e tudo mais. E o que você faz? Você mora numa casa e você aluga uma outra casa. O que o governo vai ver? O governo vai ver o seu domicílio fiscal, que está em Santana, e vai ver que você tem um imóvel na Casa Verde.
Mas esse imóvel da Casa Verde tem uma outra pessoa utilizando aquele domicílio fiscal. Consequentemente, ele sabe que você aluga esse imóvel. E ele vai cruzar essa informação com a sua declaração de imposto de renda. Para quê? Para ele saber se você está realmente declarando aquele aluguel. Se você não estiver, ele vai fazer a gentileza de chamar você, de chamar a pessoa que está do outro lado, porque vocês entraram num combinado e não declararam aluguel. Vão autuar os dois. Então, com esse cadastro imobiliário, já ficou mais difícil. Não dá para sonegar, não dá para esconder. Mais um motivo para se fazer o planejamento patrimonial, para que vocês possam entender e possam preservar e possam economizar. Por quê? Porque eu já falei de aluguel que é 27,5%, altas rendas, né, valores maiores, e agora também o governo cercando, né, com relação aos imóveis que você tem. Então, tudo isso carece de planejamento, tudo isso carece de uma estrutura muito boa. Vou dizer mais. Vamos pegar um empresário, que muitos, quero acreditar aqui, que sejam empresários, e você só tem o direito de receber dividendos de 50 mil. Mas a sua empresa te dá mais, ela te dá 150. Como é que você vai fazer esse planejamento para você ter a oportunidade de tirar esses 150 mil de dentro da sua empresa, porque é o dinheiro que você utiliza para viver, em muitos casos? Não é o meu caso, mas tem pessoas que gastam 80, 70, 100 mil reais por mês, que têm uma vida diferente. Essas pessoas em si precisam sim de um planejamento muito bem feito para poder garantir que eles não vão perder dinheiro nos impostos. Então, quando a gente fala de planejamento patrimonial, a gente começa a olhar de uma maneira um pouco mais grande, um pouco maior, e a gente vê que ele afeta toda a nossa vida. De todo e qualquer lugar que você olhar, você vê que você pode estar perdendo, que você pode estar deixando dinheiro na mesa. E é lógico, é evidente, quando você deixa o dinheiro na mesa, alguém passa e pega. Então eu digo para vocês, mais uma vez, na nossa bio, clica lá na seção de viabilidade, que nós faremos a seção de viabilidade para vocês. Está lá o valor, está tudo direitinho lá. Entre lá, faça essa sessão, contrate essa sessão de viabilidade para que a gente possa analisar o teu caso e dar a solução. E eu digo mais para vocês, não existe um planejamento patrimonial que não tenha solução. Todos têm solução. Todos. Então, é hora de vocês realmente pensarem nisso. Por quê? Porque vocês já têm ciência do que é. Vocês estão vendo que o trem vem vindo. E ele está apitando, dizendo que você, se você ficar ali na cancela, você vai ser atropelado. Então saia, tome uma atitude, proteja o seu legado, proteja o seu patrimônio. Por quê? Porque o que nós estamos falando não é só de bens materiais, tá? Não é só isso. O que nós estamos falando é de amor. É de amor pela tua família. É de amor pelo teu filho. É de amor pela tua filha, pela tua esposa. É de amor pelos seus netos. Porque vai chegar um dia que, se você tomar a decisão hoje de fazer o que nós estamos colocando para vocês, vai chegar um dia que a tua neta, o seu bisneto vai dizer o seguinte: olha, isso aqui foi do meu bisavô e ele deixou
para o meu pai, e o meu pai deixou para nós. E tudo isso faz parte da família. É legado. É legado. Legado passa-se de geração para geração. Por que é que nós vamos ter que terminar o nosso patrimônio e fazer com que os nossos filhos lutem a mesma luta que nós tivemos para poder fazer alguma coisa? É lógico, é evidente que alguém vai falar, mas ele vai fazer. Mas quem é pai, quem é mãe de verdade, não quer o sofrimento dos filhos. Não quer. Ele quer sim ver os filhos bem. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou pai de 3 meninas e um menino, na faixa de 40 anos. Tenho 4 netas e tenho um neto. E o que eu mais quero é deixar o que a gente fala, já na minha idade, né? A gente fala, vamos deixar aquele pé de meia para os nossos filhos, para que eles possam seguir dali para frente. E eu tenho certeza que os meus filhos estão aprendendo comigo, estão vendo o que eu estou fazendo, o que eu estou lutando para poder deixar as famílias brasileiras em situações melhores, e isso faz com que seja uma grande alegria para mim. Digo para vocês o seguinte, que nós teremos aí, se for o caso, um novo encontro, onde nós poderemos tirar as dúvidas, falar o que vocês precisam saber. Eu vou deixar aqui para vocês, na tela, né? M. Oliveira, Planejamento Patrimonial, esse é o meu telefone, aqui de Serra Negra. Para quem não me conhece, ainda eu sou aqui de Serra Negra, na região aqui do Circuito das Águas. Então, a gente tem aqui Serra Negra, Morungaba, nós temos aqui Arcadas, nós temos Amparo, nós temos aqui Águas de Lindóia, Lindóia, Socorro e outras cidades que, para quem ainda não veio aqui, eu faço o convite que venham para nos prestigiar, para conhecer essa cidade maravilhosa. Então, eu fico feliz em poder estar conversando com todos vocês. Espero ter passado a vocês uma ideia do que vem pela frente. E mais uma vez eu digo, no link da bio tem o link da seção de viabilidade. Entra lá e fala, eu quero fazer a minha viabilidade porque eu preciso saber quanto eu posso economizar. Eu não vou nem falar que você vai gastar, vou dizer quanto você pode economizar para deixar esse patrimônio organizado de uma maneira extremamente confortável e econômica para você. Então, se você gostou de tudo isso que eu falei, né, pode também nos seguir nas redes sociais, que nós estamos sempre colocando alguma coisa nova para vocês poderem acompanhar a evolução e o que está acontecendo na organização patrimonial dentro desse nosso Brasil. Agradeço muito a vocês pela participação na live. Espero ter atendido o anseio de todos, porque nós havíamos dito que nós iríamos desvendar o que tinha dentro da caixa preta, fizemos. Falamos que nós iríamos dar o caminho para vocês economizarem em termos de recurso financeiro, quando da organização do patrimônio de vocês, e foi exatamente isso que eu consegui fazer. Então, eu agradeço muito a vocês, me despeço de vocês com uma sensação de dever cumprido. E mais uma vez eu digo, clica no link, faça a sua aquisição da seção de viabilidade, para que você possa entender e que você possa realmente fazer já o planejamento patrimonial da sua família e não deixar para o ano que vem. Um beijo enorme no coração de vocês e nos vemos na próxima live. Até mais.